Olá, boa tarde a todos e todas. Estava falando espanhol, desculpa. Bem-vindos e bem-vindas a esse terceiro dia do minicurso de Políticas Externas Sul-Americanas, organizado pelo Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa, o NERP, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UERJ, junto à área temática de Política Externa da Associação Brasileira de Relações Internacionais, da ABRE, desculpem. Hoje temos a nosso terceiro invitado do dia, né? Camilo Lopes Urián. Ele é professor da UDELAR. Eu vou pegar aqui a melodia que tinha preparada. Se me acabou de fechar. Muito bom. Camila Lopes Urián é professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais e do Grupo de Ensino de Política e Relações Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade Ambas da República do Uruguai. É pesquisador nível 1 do Sistema Nacional de Pesquisadores do Uruguai, da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação. Seu trabalho aborda temas como política externa comparada, história política, relações internacionais e diretas e política internacional. E formou-se professor de História pelo Instituto de Professores Artigas, depois fez mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade da República, e hoje temos o prazer de tê-lo aqui conosco para falar sobre a política exterior uruguaya entre la región y la apertura, el fin del ciclo progresista y la llegada del Partido Nacional. Bueno, un gusto, Camilo. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias al laboratorio por la invitación, muchas gracias a la ABRI, a la AT de Política Externa, en la que también participo, así que me siento como en casa. La verdad que es una manera súper linda de poder participar. Les agradezco en particular, profesora Miriam, profesora Lorena, por la invitación. Saben que para mí es un súper honor poder participar de la actividad. Como eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são brasileiros, eu vou tentar fazer a minha apresentação em português, com um sotaque um tanto estranho, que não se sabe muito bem se é gaúcho, se é de um uruguaio perto da fronteira, se tem misturas. Eu tenho tantos sotaques como amigos no Brasil. E com essa mistura das falas dos amigos, foi construindo uma forma de falar, e eu tenho a ilusão de que falo alguma coisa parecida ao português. Então, eu preparei um pouco a conversa com vocês para hoje, mas é uma fala aberta para vocês me interromperem, me escreverem no chat, abrirem o microfone, fazerem perguntas, questionamentos sobre alguns assuntos que vocês achem de interesse para o que vocês têm aí na cabeça, né? O que estão pensando. Eu pensei o caso do Uruguai para trabalhar com vocês, também pensando além do caso, que poderia ser interessante para vocês se perguntarem coisas em termos mais gerais. Eu pensei a minha apresentação em meia dúzia de pontos para trabalhar. O primeiro é descontar o problema que eu pensei para a hora de apresentar o caso, para ter um assunto sobre o que pensar e não fazer somente uma coisa descritiva. Quando todos sabemos que fazer uma coisa descritiva é uma coisa muito difícil de fazer. Eu acho que uma das coisas mais importantes é fazer uma boa descrição das coisas. Mas eu vou tentar, além de fazer essa descrição, fazer algumas discussões, colocar alguns pontos para amplificar o debate em termos mais gerais. O segundo ponto, após de apresentar essa questão sobre o problema que eu quero me centrar, com as perguntas que eu tenho, é descontar um pouco sobre a literatura, sobre a política externa uruguaia e diferentes abordagens que tem na nossa academia.
Eu vou encaminhar, após alguma bibliografia, que vocês poderão consultar, e vou tentar de mandar algumas dessas bibliografias para vocês verem também como é a forma de fazer a escritura do análise sobre os casos. O meu terceiro, e esse ponto da apresentação da literatura, eu fiz após com meia dúzia mais de pontinhos pequenos para apresentar diferentes enfoques. Onde que é o interessante aí? E vocês podem ver por que o caso do Uruguai pode ser interessante para se perguntar coisas que estão acontecendo em outros lugares ou para países ou para outros países que podem ter alguns elementos para comparação. O terceiro ponto já é entrando na análise. O segundo é também, tudo é uma análise, mas o terceiro é uma contextualização do cenário onde se dá a virada entre a esquerda e a direita no Uruguai e a mudança de política externa, e lhes contando qual é o marco analítico com que eu estou analisando a mudança da política externa uruguaia lá no contexto regional e global, né? O quarto ponto, eles fazem de uma forma bem rapidinha, uma síntese das características principais da política externa dos governos da Frente Ampla, dos governos da esquerda uruguaia. Para, após o quinto ponto, fazer uma descrição analítica da discussão das principais mudanças da política externa uruguaia. E, como todo mundo pode estar pensando no caso do Uruguai, o ponto central é a questão do Mercosul e a questão da aproximação do Uruguai com a China e essa discussão nesse assunto. Esse é a menina dos olhos desse ponto aí. O sexto ponto, já para finalizar, são alguns elementos que não são mais que algumas reflexões preliminares, algumas perguntas, algumas linhas para continuar pensando sobre a complexidade desse cenário, né? Então, qual é o ponto inicial, qual é o problema que eu estou pensando? Eu vou lhes contar. Um dos eixos da minha pesquisa atualmente é uma análise de longo prazo da política externa do Uruguai, de mediano prazo, em realidade, desde 1946 até 2020, discutindo a proximidade da política externa do Uruguai com as principais potências globais e regionais. E se perguntando uma questão que eu acho relevante, pode um país pequeno, pode um Estado pequeno, como é o caso do Uruguai, ter alguma faísca de autonomia na sua política externa? Ou somente está chamado para se aproximar sem possibilidades de agir com seu próprio destino junto a alguma das potências? E, nesse sentido, o argumento que eu estou tentando de desenvolver, desde o ponto de vista teórico e também empírico, é que a construção de autonomia para um país pequeno, a diferença de para uma potência meia, para um poder meio, no caso do Brasil, no caso da Argentina, onde se vocês lembram a literatura sobre a autonomia do Jaguaribe, no Brasil, do Puig, na Argentina, fala da integração regional como um reasseguro, como uma coisa que é subsidiária da autonomia. Você é autônomo e pega a integração como uma forma de se assegurar essa autonomia. E eu estou pensando que, para os casos dos países pequenos, e países pequenos como o caso do Uruguai, a autonomia só se consegue co-constitutivamente com a integração. Ou seja, você não pode ser autônomo se não tem um abrigo, não tem uma cobertura numa região que tem uma posição de agência autonomista. Então, nesse sentido, quando eu estou pensando as mudanças da política externa do Uruguai, o Uruguai volta a ter uma discussão muito chata dentro do pensamento político uruguaio, que é o Uruguai, cada tanto tempo, se vê a si mesmo por diferente da região. Se vê como uma ísola na América Latina. Ele se pensa a si próprio uma coisa diferente. E, nesses momentos, é que questiona a sua viabilidade como país e discute a forma em que está encaixado com o resto da região.
Então, a discussão que eles propõem aqui é se o Uruguai está saindo de uma relação de construção mais autonomista com a região para uma visão mais alinhada com as potências, num modelo mais de enclave, entendido essa visão de enclave territorial em termos de política externa, como um território, um país que se encontra inserido dentro de um lugar de características diferentes. Porque parte do discurso que fundamenta politicamente a virada de política externa é que o Uruguai tem que se liberar, né, do peso da região que está não deixando ele se desenvolver e se colocar no mundo, que é o melhor lugar para ficar. Então, esse é o problema que eu quero refletir com vocês. O segundo ponto que eu trouxe hoje para vocês é essa discussão sobre lhes contar um pouco como se analisa qual é a literatura sobre a análise de política externa no Uruguai. E no caso da construção da análise de política externa no Uruguai, a primeira literatura que nós temos, eu acho que no caso do Brasil, é uma literatura que vem mais da história diplomática, que vem, né, nessa tradição, se eu não estou fazendo um erro aí no meu análise. E no caso do Uruguai, vem do direito, vem da tradição jurídica. E por que eu quero dizer isso? Porque a tradição jurídica deixou um aporte muito interessante para pensar o Uruguai e também deixou um problema muito grande para mensurar as transformações da política externa uruguaia. Qual é o aporte principal deles? Dessa escola que deixou muitas coisas importantes para nós, mostrou que o país pequeno no mundo precisa do direito internacional para se manter equidistante, para ter alguma certa proteção, né? Então, aí o Uruguai é um país que tem, em alguns momentos, práticas muito interessantes, incluso de retórica, de discurso autonomista, invocando o direito. Por exemplo, no 1964, frente à invasão dos Estados Unidos para a República Dominicana, o Uruguai, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro não permanente, faz um discurso muito, muito forte, um posicionamento duro contra a OEA, duro contra os Estados Unidos, e tem esse discurso aí. Então, tem um peso do conteúdo jurídico, né, nos princípios jurídicos, na orientação da política externa, que é muito importante. Que eu vou pegar, porque parte da discussão do Uruguai hoje, na flexibilização da decisão 32 de 2000, é um argumento jurídico, né? E isso, de alguma maneira, pega nessa tradição. E tem também um problema, porque se a orientação da política externa é baseada em princípios, salvo que você seja a Coreia do Norte, sempre vai estar perto do respeito dos princípios gerais do direito. Então, isso faz uma falsa ilusão de não transformação e de estabilidade da política externa. Então, quando você chega a assistir a chegada da esquerda ao governo, acha o discurso pela primeira vez que a política externa uruguaia, que sempre foi de Estado, agora foi quebrada e é de partido, ou é de governo. E, na verdade, o problema é a mensuração de que é a orientação da política externa. O segundo grupo de estudos vem da história e é muito rico para nós, né? Mas tem um problema, que é a construção muito ad hoc sobre o caso, né? Então, é uma explicação do Uruguai para o Uruguai. E esse é um problema em termos gerais, né? Porque vocês podem, frente a um problema de pesquisa, pensar ter uma grande teoria. Então, se você tem uma ferramenta, tem um martelo, acha que tudo é clavo, tudo é a mesma coisa. Então, tem um problema. O outro é o amor pelo caso. E aí, na literatura histórica, nós falamos de coisas que, na teoria das relações internacionais, têm outros nomes. Por exemplo, se fala de soft balance, de bandwagoning, em teorias, e nós damos nomes uruguaios para esses movimentos sobre a política externa. E não usamos ferramentas teóricas maiores. Temos um terceiro grupo de assuntos que se desenvolveram aí, olhando os partidos,
né? E vendo uma característica muito interessante da política externa uruguaia, que é a centralidade dos partidos. Muito central. E eu estou usando essa literatura para lhes contar algumas características gerais que eu acho interessante vocês conhecerem sobre como é a política externa uruguaia, para depois compreender como o caso no momento atual funciona. Então, muito princípio jurídico, muito peso da tradição dos atores políticos e uma centralidade dos partidos que é bem característica do sistema político uruguaio. E essa centralidade dos partidos políticos, que não quer dizer que é exclusão do resto dos atores. Os sindicatos falam muito bem com a esquerda, as câmaras, os atores empresariais com os partidos da centro-direita. Então, tem aí uma constelação de atores. Mas tem uma coisa bem interessante que tem que pensar, sobretudo para os brasileiros. A burocracia da política externa no Uruguai é bem diferente no caso do Brasil. Por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, o primeiro requisito, a primeira vez que um funcionário da nossa chanceleria se lhe pediu algum requisito pelo seu ingresso no serviço exterior foi no ano 1975 para o 76. Antes, todo mundo entrava com indicação direita. E nesse momento, em plena ditadura, era só para excluir as pessoas que estavam vinculadas com o que naquele momento se chamava da subversão. Então, é recém em 1986, após da retomada da democracia, que acontece o primeiro concurso de ingresso. Então, vocês têm diplomatas de carreira com ingresso recém em 1986. E recém em 1996, 10 anos após, tem ascenso por concurso de oposição. Então, vocês têm uma burocracia que não está isolada do sistema político, que ainda tem diplomatas que ingressaram e ascenderam na sua carreira sem passar por processos institucionalizados. Além disso, a nossa chanceleria é uma chanceleria que foi se profissionalizando muito bem e que é muito forte nesse sentido, mas tem uma tradição de permeabilidade da política diferente a que vocês podem ter no Brasil. E esse problema que o Davison Belém Lopes, por exemplo, señala num texto num texto muito bom que ele tem sobre a política pós-diplomática, que ele se pergunta, bem, o que vai acontecer nos países da chanceleria perde centralidade, agenda cada vez mais grande, tem mais atores, participa mais dos partidos. Quero saber, olha para o Uruguai. Aí tem um caso onde não tem o caso testigo, que isso que está acontecendo, que ele está vendo no Brasil, que está vendo na China, que está vendo no Reino Unido, que está vendo em França, está passando aí faz 150 anos no Uruguai. E a coisa funciona bem, porque, entre outras coisas, menos burocracia, mais política, então é mais democrático a seleção da orientação da política, mas tem menos estabilidade. Então, tem uma literatura que privilegia os partidos, mas que literatura na qual eu trabalhei e eu fiz, por exemplo, a minha tese de doutorado, e aqui tem o trabalho do Gerardo Caetano, muito pessoal trabalhando nessa linha, mas eu acho que nós esquecemos um pouco das variáveis sistêmicas, de trabalhar o internacional, de trabalhar com teoria das relações internacionais. E agora está começando essa movida aí de trazer o diálogo com teorias como o realismo neoclássico, teorias liberais, teorias de jogo de doble nível. Casos pontuais já está se desenvolvendo, trabalhando mais. Tem trabalhos muito interessantes de pessoal muito jovem fazendo questões sobre construtivismo, fazendo uma pegada pós-estruturalista, trazendo enfoques de economia política internacional. Então, estamos num momento de transformação, sobretudo com pessoas jovens, trabalhando de um jeito mais interessante.
outros verão que melhor farão, né? E isso é uma coisa que mostra saúde. E o Uruguai, como vocês sabem, igual que os jogadores de futebol, temos jogadores de bola no resto do mundo. E tem também uma diáspora uruguaia, que a Lorena é um exemplo, que trabalha não só questões de política externa, mas também questões sobre o regionalismo, sobre geopolítica, como faz o Rivarola lá na Europa, que também, de alguma maneira, questionam a forma de ver o Uruguai desde fora do Uruguai. Então, nesse sentido, a questão bem trabalhada. Então, eu queria centrar essa ideia das burocracias débeis, dos partidos fortes e dessa forma de tramitação política. Então, feita a apresentação de como funciona essa rareza de uma política externa onde os partidos são partidos muito estáveis. Eu, se não me esqueço, o partido mais velho do sistema político brasileiro é o PT, né? E o PT é do 80, 79, né? Por aí. Os nossos partidos mais velhos vêm do 1836. A Frente Ampla de 1971 e é um partido jovem no sistema partidário uruguaio, né? E são partidos estáveis no tempo, ideologicamente coesos. Então, tem uma lógica de programaticidade sobre a política externa que também é uma diferença com o resto dos casos, né? Por quê? Porque tem uma lógica de trabalho, de função da política externa que é bem particular. Então, bem, vamos lá com o ponto de como se pode ver a mudança da política externa no Uruguai e na região em geral. Como começo tem as coisas, e o convidado de pedra nessa discussão é o Tratado de Livre Comércio com a China, o principal ponto é como está se vendo e interpretando o sistema internacional desde o Uruguai. E eu queria, nesse sentido, lhes contar que aqui temos um discurso hegemônico na mídia e em nossa análise, em termos gerais, que falam dessa ideia da disputa entre China e Estados Unidos como se fosse uma verdade revelada. Que não quer dizer que não exista uma competência entre a China e os Estados Unidos. Mas o discurso mais em cunho realista, que vocês já conhecem, vocês se lembrarão lá, o Tucídides, na história das guerras do Peloponeso, falava do ascenso e da declinação das potências e a inevitabilidade da guerra, né? Esse discurso é um discurso muito presente na nossa análise de política externa, na mídia e no discurso dos políticos. Então, tem essa sensação de que o mundo está mudando. O mundo está mudando e tem que reagir ao mundo que está mudando e que tem muita incerteza. Nesse sentido, temos que lembrar o teórico crítico, o Robert Cox, que ele sempre falava que a teoria sempre é para alguém com algum propósito, com algum sentido. E, na verdade, eu acho que esse sentido, esse análise, como análise que está nos dizendo, bem, tem que decidir com quem está. Está com os Estados Unidos, está com a China, onde você vai ficar? Qual dos lados do muro você vai ficar? E, na verdade, tem análises que mostram que a interpretação do cenário internacional nesse choque entre esse crash entre os Estados Unidos e a China tem dificuldades, tem muita interdependência econômica entre ambos atores. E, na verdade, tem análises críticos, como os que propõe José Antônio Sanaúja sobre a globalização, em termos mais neogramscianos, que diz, na verdade, não tem uma crise a lo Tucídides, não tem uma crise a lo Eduard Carr, em termos de realismo, se não tem uma crise da globalização com uma estrutura histórica basada numa grande transformação da economia. Então, quando você abre a janela e vê o rapaz levando a mochila com a pizza, está vendo a grande transformação de uma economia cada vez mais deslocalizada, digitalizada e financiarizada.
que gerou expectativas insatisfeitas para muitas pessoas e que na nossa região foi aquele tempo do ascenso do ciclo das matérias-primas, das commodities, que, após a sua caída, levou para muita expectativa insatisfeita e pessoas que foram rapidamente mobilizadas por empreendedores políticos da extrema-direita. Não preciso dar exemplos na região, que vocês têm e têm muito perto, né? E esses atores, de alguma maneira, nesse momento de crise de globalização, estão protagonizando uma contestação à ordem liberal internacional. E a coisa que parece não estar sendo vendo, não estar na vista na hora da discussão sobre a política externa no Uruguai. Por quê? Porque nós estamos falando num sentido muito prático, quase, de sair do Mercosul, aproximar-se para a China, e não discutir, por exemplo, se queremos ter uma ordem internacional com certos valores, com certos princípios, com certas normas. E que a briga contra o regionalismo, contra a integração regional, entre os dois processos diferentes de regionalismo e integração, são formatos de contestação à ordem liberal internacional. A ordem internacional que tínhamos pensado nesse sentido. Então, aí tem essa tensão de relação com o globalismo e com o antiglobalismo. E não só a direita antiglobalista rejeita da integração. Não é somente o Boris Johnson no Reino Unido, ou o pessoal de Vox na Espanha, o Orbán na Hungria falando contra a União Europeia. O Frente Flamenco na Bélgica, os poloneses, ou a Alternativa por Alemanha, ou o Bolsonaro no Brasil, rejeitando a integração regional. Sino também é uma direita globalista, liberal, ultraliberal, que também converge com ela num questionamento sobre a integração regional, que é a direita que no Uruguai está presente. Agora vamos ver lá com mais detalhes. Então, nessa discussão presente no cenário global e de incertidumbre, aparece China e Estados Unidos. China e Estados Unidos, na hora da visão que é apresentada pelos atores políticos. Por exemplo, esquecemos que temos um acordo com a Europa para avançar. E tiramos as outras opções no cenário internacional para pensar possibilidades estratégicas com outros pontos. E nesse momento, então, de crise estrutural, tem maior agência dos atores, então podem fazer coisas que não esperamos. Tem maior liberdade para fazer coisas. E a pandemia, como uma conjuntura crítica que catalisa e acelera esses processos, ainda dá mais graus de liberdade. Então, nesse contexto, a região está vivendo um momento de contestação do regionalismo como uma forma de ordem, como ordem regional, onde tem problemas de coordenação política entre os principais atores. A integração não funciona muito bem quando a Argentina e o Brasil estão tendo problemas de coordenação. Tem diferentes elementos de desconfiança e percepções diferentes de que fazer com o que está acontecendo no mundo e como reagir para isso. Tem momentos um Brasil mais perto dos Estados Unidos de Trump, e após o Trump caiu, a Argentina com Macri, com Alberto, todo mundo está perto da China igual, tem diferentes momentos aí para se posicionar. Eu recomendo muito um texto muito interessante, alguns textos que tem produzido o Bernabé Malacalça com Juan Gabriel Tocatrián sobre a possibilidade da desintegração regional. Eu acho que é um momento onde tem condições para pensar se essa crise do ordem internacional na área regional não está colocando-se nesse ponto. E nesse momento tão de parece que está explodindo a pipoca na região, o Uruguai toma a decisão política da sua cidadania de virar de governo, de mudar de governo e de virar ideologicamente a orientação do governo. E aí,
é muito interessante porque as mudanças da política externa do Uruguai, com o câmbio de governo da esquerda para a direita, são muito, muito importantes e ainda pouco visíveis. E nesse exercício de eu pensar a mudança, eu comecei a ver coisas que não tinha pensado, na verdade, com a importância que elas têm, né? Em termos políticos, em termos simbólicos e realmente em termos bem concretos das ações. Os governos da esquerda, para que vocês saibam, foram, por si não tem muito claro, no Uruguai foram do 2005 até 2020. Foram 3 governos, o primeiro de Tabaré Vázquez, o segundo de José Mujica e o terceiro o terceiro de Tabaré Vázquez. Mujica foi o caminho mais longo entre Vázquez e Vázquez e foi quizás a política mais marcadamente com uma orientação diferente. Agora eu vou explicar um pouco isso. O primeiro e o segundo governo de Vázquez, em termos gerais, tentou de manter um equilíbrio entre a região e o mundo, né? E em muitos momentos, desde a esquerda se falava que a política externa da Frente Ampla do primeiro governo do Tabaré, do segundo governo do Tabaré Vázquez, era uma política muito tíbia, muito pouco virada para a região, muito pouco profundizadora do Mercosul. E quando você vê hoje a virada, vê que essa política estava muito mais orientada à região do que você se dava conta, né? Teve alguns assuntos na agenda, como ter a possibilidade de tratado com o acordo com os Estados Unidos, de explorar com a China, mas, na verdade, no Uruguai, não governam pessoas, governam partidos. E esse é um ponto-chave. O presidente pensou, o ministro de Economia pensou de fazer isso, mas o partido diz que não. E a unidade partidária no Uruguai é chave para governar. Então, não pode se pegar decisões que podem ter custos políticos muito altos. E, nesse sentido, o Tabaré desistiu dessas questões. O Mujica deu uma entonação muito mais regional, muito mais de aposta a estreitar as relações com o Brasil. O Brasil com que o Mujica conviveu já não era o Brasil que descrevem muito bem a literatura da política externa brasileira. Era o Brasil da Dilma, né? Então não era o Brasil mais potente em termos da região do mundo, mas no momento o Mujica falava que a melhor política externa do Uruguai era ir no estribo do Brasil, deixar se levar do Brasil e o Sul Global foi o ponto o norte, o Sul foi o norte dessa política. Se redobrou a aposta para o multilateralismo e por profundizar uma política onde não só o comércio, sino a política, os direitos humanos, meio ambiente, questões mais estratégicas estavam no assunto, né? Com Ítalo, por exemplo, temos trabalho sobre o Meio Oriente. Você vê que a valoração das posições no Meio Oriente não tem uma discussão comercial, tem preferências políticas muito claras, em termos de princípios, de cercania com algumas lutas, como a luta da Palestina, por exemplo. Então, o ponto é que o Mercosul é um dos pontos mais centrais no debate político no Uruguai. Não só entre os partidos, sino também dentro dos partidos. Vocês não sabem, não tem por que saber, mas dentro do Uruguai, os partidos têm fracções, têm grupos muito institucionalizados. Alguns, por exemplo, dentro da Frente Ampla tem nome de partido, dentro do Partido Frente Amplo tem o Partido Socialista, tem o Partido Comunista, né? Tem partido, com secretário-geral, com Congresso, com Comitê Central, né? Então, dentro do Frente Amplo tem muitas brigas sobre a política externa. A política externa é um debate interpartidário e intrapartidário muito forte e tem um consenso que o principal da política externa é o comércio, econômico e comercial, né? Então, país pequeno pensa em comércio. Mas, dentro dos setores da esquerda, os assuntos
não econômicos são mais relevantes que dentro dos pontos. Se quiserem, eu vou lhes passar alguns pontos com alguns dados de survey para vocês verem as preferências dos legisladores. Então, o presidente Lacalle Pou ganha na segunda volta, tendo menos deputados que quando estava na oposição. E ganha por 30 mil votos. Que é pouquitinho. E com um sistema mais fragmentado. E tem que fazer, pela primeira vez na história política do Uruguai, uma coalição de governo com mais de 2 partidos. Tem o Partido Colorado, junto ao Partido Nacional, que o Partido Nacional é o partido do presidente, tem o Partido Colorado, partido tradicional, do século XIX, com o Partido Blanco, Partido Nacional, o Partido Independente, um partido de centro, centro-direita, estava no centro, está se correndo cada vez mais para centro-direita, muito pequeno, e tem a novidade que eu lhes queria contar, porque se não sabiam, é que no Uruguai, país democrático, institucionalmente estável, cresceu uma direita radical. No mesmo sentido da mesma família de partidos, como o Vox, como pode ser nesse sentido de alguns elementos nacionalistas, antiglobalistas. Né? Ontem, por exemplo, um senador lembrava a importância da hispanidade, o legado da hispanidade como forma de se defender dos organismos internacionais, das pressões internacionais, da agenda da ideologia de gênero, das agendas globais. Né? Então, para que vocês veem. E esse é o terceiro partido dentro da coalição, tem quase o mesmo contingente legislativo que o segundo partido, tem 2 ministérios que têm pressão sobre o governo. Então, a coalição que governa é uma coalição que está na direita do espectro político, com atores bem variopintos, bem diferentes dentro deles. Então, eu esperava que, como todo no Uruguai, poderia ser mais sinuoso, mais tranquilo, sem mudança rápida. Sin embargo, preparando esse momento de fala com vocês, eu encontrei, por exemplo, que das primeiras medidas da chegada por exemplo, na assunção do presidente, o presidente não convidou alguns governos, dando uma sinal política sobre o relacionamento que ia ter. E, por exemplo, começou a virar a posição sobre a crise na Venezuela. Nesse sentido, por que é importante isso? Porque foi um ponto muito forte na campanha. E essa discussão sobre a Venezuela é uma discussão que tem muito rédito político para o presidente dentro. A política externa nesse governo está sendo usada também muito para ter para afirmar a relação com seus votantes. Se o TLC com a China não sai porque a Argentina e o Brasil não deixam, ou porque o Frente Amplio trava dentro do Uruguai, o presidente tem a vitória de haver tentado fazer, e são os outros que não deixam. Né? Então, coloca muitos desses assuntos aí. Então, o Uruguai, você sabe muito bem que se posicionou tentando de ter uma ação proativa de uma solução negociada e pacífica na Venezuela, e rapidamente o Uruguai vai virar o governo, colocou-se numa retórica muito dura contra a Venezuela, também contra Cuba, contra a Nicarágua, como vocês já viram na cumbre da CELAC passada. Né? Isso também vai da mão com a saída do Uruguai da Unasul. O Uruguai sai da Unasul, cambia a posição com a Venezuela, sai da Unasul e volta ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, em termos de segurança hemisférica, que já tinha saído. Então, volta para o esquema pro-estadunidense da visão da segurança. Tudo isso quando estava começando a pandemia. Então, o pessoal não vê muito essas coisas.
Nesse momento, o Uruguai votou para o candidato do Trump no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não apoiou o candidato argentino. Pela primeira vez, o Uruguai não apoia o candidato latino-americano no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também não apoia o candidato argentino na eleição da CAF, da Corporação Andina de Fomento. Apoio colombiano, também uma forma de dar um sinal. Então, quando você vê isso, encontra uma virada na posição política do governo, que é importante. E é muito chamativo, em partidos que têm uma tradição política tão arraigada em termos de política externa, uma mudança tão grande para no caso uruguaio. Os colorados, o outro partido que eu lhes contava, que vem do século XIX, tem uma visão muito mais idealista, muito mais institucionalista liberal das relações internacionais. São filhos do Kant, são filhos das instituições que geram paz. Creem nos grandes discursos da democracia, dos direitos humanos. Os blancos, os nacionalistas, como Lacalle, em termos gerais, historicamente, eram muito mais realistas, muito mais pragmáticos. O bisavô do presidente, quando lhe perguntavam por as ditaduras, dizia, ditaduras, mas muito deles, sempre sinalando essa ideia de valorar a ideia de não intervenção, de não se colocar, se falava que os blancos tinham uma tradição anti-imperialista, não anti-imperialista em termos marxistas, sino anti-imperialista em termos mais realistas, de contrabalanço de poder, de tentar de fazer a região um espaço de não intervenção da hegemonia dos Estados Unidos. O próprio bisavô do presidente dizia que o Uruguai não tem que ser nenhuma estrela, nenhum imperialismo embaixo da bandeira vermelha e nenhum comunismo. Essa visão do terceirismo da visão internacional. E quando você vê o presidente Lacalle, vê uma mudança muito grande nessa tradição, porque está falando outro idioma. Está falando o idioma do alinhamento, está falando o idioma da cercania, nesse sentido, com uma mirada muito menos valorizadora da região como uma forma de contrapeso com as potências. Então, aí vem uma transformação dentro do Partido Nacional, onde a visão identitária, mais latino-americana, vai deixando lugar para um pragmatismo muito economicista, muito virado para o cálculo político. Então, com um colega, com Diego Hernández, escrevemos um texto falando do neo-herrerismo, como o velho herrerismo do Partido Nacional foi mudando nesse sentido. E a virada, eu agora vou me concentrar no Mercosul para ir fechando, e a virada no caso da política externa na área comercial, um ponto do Mercosul, tem que ser vista numa virada muito maior, de maior amplitude, que abarca, em forma geral, um modelo de inserção internacional do Uruguai. Ao nível da agenda da política externa, a região passou de estar num sitial importante a ficar relegada em segundo plano para ter um vínculo privilegiado de direito com as potências. Isso é o que está se pensando desde o governo, com mercados mundiais, particularmente, potencialmente importantes para o setor agroexportador. Quem ganha aqui? Aqui ganha a soja, a carne, particularmente a carne. A soja com a China já as taxas são muito baixas, basicamente a carne. Mas, em termos gerais, o setor agroexportador é soja, carne, celulosa, arroz, madeira. Então, essa ideia, o presidente chega ao governo mudando pensando em mudar o modelo de desenvolvimento com mais mercado e menos Estado. E isso que tem que ter por trás da estratégia. E, no primeiro momento, a ideia era vamos lá com os acordos. Na presidência pro tempore de julho de 2020, o presidente falava de apurar os acordos com a União Europeia, com o EFTA, com a Coreia do Sul. E aí ele disse, eu tenho uma frase para lhes ler, vou traduzir, ele dizia que os países que triunfam
em seu desenvolvimento, ha estado cerca da China e dos Estados Unidos. E essa é a vocação do Uruguai, ficar cerca da China e dos Estados Unidos. E não podemos cair numa falsa dicotomia. Isso aqui no Uruguai se repete todo o dia inteiro no jornal. Diz, Chile tem acordo com China, tem acordo com a Europeia, tem acordo com os Estados Unidos. E aí você tem que bater aí na janela e dizer, ei, cara, tem que lembrar que a história importa. No momento que a Chile tem acordo com os Estados Unidos e com a China, com a Europeia, é o momento que a China está entrando na OMC. Então, era outro mundo, era outro Estados Unidos, outra China, outro sistema multilateral, né? Então, tudo análise que está se fazendo, não sei o análise, o discurso que está se produzindo, desde o análise simbólico e também desde o governo, é que a política externa é comércio e que você pode comerciar com todo mundo. Parece que não tem um problema estratégico entre Estados Unidos, a China e a Europa. É como se você pode ficar na missa e na procissão, estando ao mesmo tempo em dois lugares, mas isso ao menos é chamativo. Por exemplo, agora, se temos o Tratado de Livre Comércio com a China, vamos poder competir com a Austrália e com a Nova Zelândia em questões de lácteos. A Austrália e a Nova Zelândia importam para a China não por lhes comprar e vender leite. É porque são os pontos de terra do mundo ocidental, numa região chave para a China. Isso não está no olhar do pessoal. E aí, o outro ponto que parece não aparecer no discurso é uma visão onde o acordo, ninguém se questiona o que a China ganha tendo um acordo com o Uruguai. Eu imagino a China enlouquecida. O Xi Jinping deve estar o dia inteiro pensando como ganhar um mercado de 3,5 milhões de pessoas. No Uruguai tem mais gado que pessoas. Sabem? Tem 17, 18 milhões de vacas. Tem mais vacas que pessoas, né? E não se toma em conta nessa análise, por esse ponto, que o assunto do Tratado de Livre Comércio com a China é uma jogada muito forte da China na região. Tem análise que mostra que o investimento externo direto da China e o posicionamento econômico-comercial da China na região tem a ver muito mais com uma questão política que uma questão econômica. E, nesse sentido, colocar o assunto do acordo de livre comércio com a China é um ponto de discórdia entre a Argentina e o Brasil, que pode gerar coordenações, né? E também é um assunto para o governo brasileiro, que tem dentro do governo brasileiro diferentes visões para a China. Tem desde a discussão do Bolsonaro na campanha dizendo que o Brasil tem que vender a China, mas não tem que se vender para a China, o Mourão tendo outra posição, o Dória tendo uma relação com a China no momento da pandemia, tem uma visão em Itamaraty, outra visão em economia sobre o Mercosul. Isso que o Uruguai está fazendo esse jogo e gerando, né? Eu imagino que o governo chinês tem algumas competências com o Brasil, complementariedades, e que esses efeitos que está gerando podem ser parte do tabuleiro de jogo nesse ponto. E isso parece fora do análise. E, por exemplo, no Uruguai, se acredita que a voz sobre a posição brasileira no Mercosul é a voz do ministro de Economia. E não se esquece que institucionalmente a posição do Brasil no Mercosul está dada por Itamaraty. E, sin embargo, o Uruguai, o presidente, o sistema político fala, não, o Brasil vai dar luz verde para o Uruguai negociar com a China, porque essa é a posição do ministro de Economia. Né? E esquece que o Brasil está num momento onde o presidente necessita ter estabilidade, onde tem que tramitar outros assuntos no Congresso, onde tem outros assuntos políticos, onde as negociações estão realizadas, e bem. Mas o debate aqui, eu acho que o Uruguai tem uma leitura que
que pode ser incompleta ou com alguns vieses sobre o que acontece no Brasil, ou um interesse político justificado em algumas lições. Mas como eu não posso entrar na cabeça dos decisores, não sei. Mas tem uma leitura do que essa ideia de eu posso ficar com China e Estados Unidos à vez, e o Brasil está me dando luz verde para avançar, que é difícil de compreender. E se anula dentro do Uruguai os impactos que o TLC com a China pode ter no desenvolvimento. Eu não vou aprofundizar muito, mas tem duas visões, uma neoestruturalista e outra institucionalista liberal, sobre o que fazer. O desenvolvimento dos neoestruturalistas tem a ver com desenvolvimento produtivo, geração mais encadeamentos produtivos, comércio intrazona no Mercosul, e outro, apertura, inversão estrangeira direta, serviços, vai por outro caminho, né? Esse debate, que tem bons argumentos de um lado e de outro, é silenciado totalmente por um debate hegemonizado e simplificado, onde a política externa e a integração é só economia. E ninguém pensa que isso é como um videojogo, é como um videogame. Se você passa de tela, após não pode voltar. Não é que você dá um acordo e pensa que vamos ter um acordo com a China e que a China vai nos dar exceções. E isso não é não saber que as exceções que a China dá para o Uruguai, após vão ser reclamadas por outros. Né? Então, tem esses problemas na análise. Para fechar, 6 pontinhos. Primeiro, o acordo final que tem agora a Argentina e o Brasil na sexta passada, sobre o arancel externo comum, a minha interpretação é que o Paulo Guedes perdeu o jogo na agenda brasileira no Mercosul. E se o Paulo Guedes perdeu o jogo, a ideia da flexibilização tem que perder força. E dentro do Uruguai já tem analista, né, simbólico, intelectual, que diz: o Uruguai tem que fazer valer, o Uruguai tem que pedir, deixem ele negociar com a China para apoiar a proposta do arancel externo comum. É de uma falta de realidade, de realismo político enorme, né? Mas eu me lembro, quando eu trabalhei faz muito tempo em cooperação internacional, eu cada tanto recebia alguma ligação sobre as questões regionais, recebia alguma ligação desde Brasília, eles explicavam: não, infelizmente, isso que você acordou lá no país X não vai acontecer, porque estamos discutindo, né? Então, o peso de Brasília, o peso de Buenos Aires nisso é maior e tem que se reconhecer. Eu acredito que a Argentina vai se plantar muito mais duro agora com o Uruguai, porque também necessita politicamente mostrar vitórias no momento que o governo está passando momentos difíceis. Qualquer retaliação que a Argentina e o Brasil faz, por mais pequena que seja, é terrível para o Uruguai. Uma discussão no mercado de açúcar, por exemplo, pode tirar do trabalho a muitas famílias que no norte do país dependem dessa vida, desse trabalho, na área dos lácteos. Qualquer uma coisa pequena, já o Rio Grande do Sul para a entrada do queijo, isso é tremendo para o Uruguai. E o Paraguai tem relação com Taiwan e tem um lobby paraguaio político muito vinculado com a triangulação com a China, Taiwan e seus assuntos, e não parece ser esse ponto. O que resta para o Uruguai? A ruptura. Sair sozinho do Mercosul. Isso é possível? É um momento de maior agência. Eu acho que os custos seriam tremendos e seria a maior ruptura da política externa uruguaia da história contemporânea, sem dúvida. Mas no fundo, esse governo que fala de pragmatismo é um governo muito ideológico. A ideia de enclave, essa ideia de separação, voltou no Uruguai com a pandemia, quando o Uruguai era o país que melhor ficava em termos sanitários na região. Após, fomos durante 2 meses o país com mais mortes e mais contágios no mundo, né? E quando o Uruguai era exitoso, o Uruguai era diferente. E esse era o discurso. E qual era a explicação? A liberdade responsável. Um argumento filosófico, ideológico, liberal. Né?
Então, eu não descarto que o governo, no nome do livre comércio, possa fazer um salto ao vazio e queira abandonar o Mercosul embaixo, se cobrando, indo na mão com a bandeira do pragmatismo como justificativa. Na verdade, eu não conheço o futuro, tenho muita dúvida, e essas serão as ideias que eu tinha para apresentar. Quero lhes compartilhar também uma coisa. Eu desfrutei muito de preparar, de pensar esse trabalho com vocês, e eu desfruto muito da fala, gostaria de intercambiar com vocês, e bom, prazer. Muchas gracias.